Minha amiga e meu amigo, o apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, programa jornalístico da Rede Globo, é, deu uma entrevista para um veículo de comunicação na França. E, diante da perda de audiência, ele diz que ele disse de uma forma leviana e desesperada que as redes sociais é um problema para a humanidade. Na verdade, o apresentador da Globo, ele se sente incomodado com a descentralização da notícia e a consequente perda de audiência e relevância do seu programa, Jornal Nacional. Por essa razão, durante essa entrevista, ele falou um monte de bobagens que não condiz com a realidade, numa clara demonstração de fracasso, desespero, de alguém que se sente derrotado e não sabe o que fazer para virar o jogo. Assista um pequeno trecho da entrevista de William Bonner dado a esse canal de comunicação na França. Em seguida, eu volto com os comentários a respeito de alguns pontos abordados por ele. Assista. Mas também propiciou o surgimento de desafios muito novos e muito perigosos. Eu diria, então, que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade e para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que dentro de menos de um ano você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Durante essa entrevista, nesse recorte que eu apresentei para vocês, William Bonner ele fez várias abordagens de tópicos diferentes. E eu fiz questão de relacionar para fazer um comentário sobre ele, dar uma destrinchada. Ele falou, por exemplo, que hoje as pessoas não querem ouvir o diferente. Não, as pessoas ouvem o diferente. Ouvem. O que as pessoas não querem, seu William Bonner, é ouvir mentiras. O que as pessoas querem é ouvir informações. E não um jornalista usando do veículo de comunicação, que ainda tem grande cobertura no país, usar a mentira e a manipulação para tentar induzir os brasileiros, o telespectador, a seguir o caminho que ele quer, e que esse caminho nem sempre é o verdadeiro. Quem não lembra de William Bonner em pleno debate para presidente em 2022, em que ele já iniciou os trabalhos canonizando Lula, dizendo: o senhor não deve nada à justiça. Os brasileiros lembram, os brasileiros guardam, e os brasileiros replicam coisas dessa natureza, mostrando que jornalistas como William Bonner, programas como o Jornal Nacional, perdeu a relevância, porque perdeu a credibilidade. Porque tem lado, não tem compromisso com a verdade. Então as pessoas não recusam ouvir o diferente. As pessoas se recusam a ouvir mentiras. Militantes disfarçados de jornalista, militantes de redação. O senhor William Bonner é esse exemplo. Ele fala que as redes sociais, em pleno 2025, se tornou um problema para a humanidade e a civilidade. Não é um problema para a humanidade e a civilidade. É a solução. É uma usina de informações. É bem verdade que tem algumas fake news, mas essas, quando descobertas, são escanteadas.
reprovadas, como é o Jornal Nacional, por exemplo. Então, as redes sociais, graças a ela, é que a sociedade está evoluindo dia a dia, cada vez mais. Não é um problema, é uma solução. As redes sociais é problema sim para quem? Para veículos de comunicação como a Rede Globo, que até um passado muito recente tinha o monopólio da informação. E diante do monopólio da informação, abusava do direito de errar e subestimava a capacidade das pessoas, não procurando informar, mas sim manipular e disseminando fake news. A Rede Globo e o seu William Bonner, através do seu Jornal Nacional, estão padecendo com esses novos tempos, e eu digo, tá? As redes sociais vieram para ficar. Ele fala também que as pessoas vivem em bolhas. Afinal de contas, o próprio William Bonner vive numa bolha. Ele vive numa bolha de centro-esquerda, ele vive na bolha daqueles que querem sabotar o desenvolvimento do Brasil, ele vive na bolha daqueles corruptos, salafrários, canalhas, que tentam colocar o Brasil, não estou dizendo que ele seja, eu estou dizendo que ele vive na bolha onde essas pessoas vivem. Pessoas que tentam a todo custo atravancar o desenvolvimento do Brasil, mesmo que isso traga sofrimento e dor aos brasileiros. Por quê? Querem beneficiar uma pequena corrente, fazendo dos brasileiros escravos, a ser explorados, a ser pilhados. Ele vive numa bolha. Bolha é o que ele vive. E quando ele sai dessa bolha, ele encontra dificuldade. É por essa razão que hoje o William Bonner fala que tem dificuldades para ir até na padaria, porque as pessoas o contestam, olham atravessado com ar de reprovação contra ele. Ele próprio disse que pretende se aposentar e ir embora para os Estados Unidos, porque no Brasil ele não é bem aceito. Não é pelo que fez e pelo que faz. Ele fala em intolerância crescente. A intolerância crescente, o que a gente vê, está na linha editorial de todos os programas da emissora da qual ele faz parte, Rede Globo. Quem não viu nesses últimos dias um comentário jocoso, desrespeitoso, preconceituoso, xenófobo da jornalista, se é que podemos chamar assim, Eliane Cantanhede, em que ela torcia nitidamente para um número maior de vítimas em Israel atacadas pelo Irã. Todo mundo viu nas redes sociais e nas mídias tradicionais. O que é que a Globo fez? Preserva essa senhora. Por quê? Ela foi isolada? Não. Ela é o retrato fiel do que pensa a direção da Rede Globo. Ela é o retrato fiel da linha editorial dessa corporação de mídia. É a Rede Globo que é intolerante com os religiosos, é a Rede Globo que é intolerante com os mais pobres, é a Rede Globo que é intolerante com o trabalhador, é a Rede Globo que faz idolatria, adoração ao crime, aos criminosos, que trata o cidadão de bem como delinquente e o delinquente como cidadão de bem, na mais profunda inversão de valores. E como não dizer que a Rede Globo é hoje a maior inimiga das famílias brasileiras. O seu William Bonner, com a sua voz de sanfoneiro de zona, com o seu cabelinho de gogoboy, disse ainda que o futuro da civilização está ameaçado pelas redes sociais. Repito, o que está ameaçado pelas redes sociais é a Rede Globo e outras emissoras que têm o mesmo padrão, descolada da realidade, descolada da verdade, voltada a mentir, a pregar fake news, a querer ter o monopólio da informação. E as redes sociais hoje, sim, as redes sociais, sim, ela é abrangente. Tanto é que ela aborda todos os temas. Fala sobre raça, sobre culinária, sobre beleza, sobre política, sobre estrada, tudo cabe nas redes sociais. Já os telejornais, em especial o telejornal nacional, o Jornal Nacional, é ultrapassado, só passa notícias velhas. As pessoas caminham para as redes sociais
porque ali há, em grande parte, credibilidade. Jornal Nacional é só notícia velha. O que vai acontecer de manhã, as redes sociais publicam de manhã ou até mesmo em tempo real. O que acontece de manhã, o Jornal Nacional só vai publicar à noite, ultrapassado, velho. Edita as verdades de acordo com o sistema. Lata de lixo é o destino, tá, William Bonner? Aguarda. Aqui fala, o William Bonner fala também que nas redes sociais não se respeita os diferentes e trata os diferentes como inimigos. Não, não é como inimigos. É como alguém que precisa ser desmentido, desmascarado, quando tem razão para ser. Quantas mentiras o seu William Bonner pregou no seu programa, que as pessoas veem nas redes sociais, resgatou um vídeo dele, falando uma coisa diferente, fez comparações, fez um paralelo, o jogando em contradição, mostrando que ele não é sério e o que ele fala não é crível. A questão é que o William Bonner está muito preocupado com a queda da audiência do seu telejornal. O Jornal Nacional, que num passado distante, era tido como um patrimônio nacional. Jornal Nacional que gozava de credibilidade. Talvez sabia enganar a população. O Jornal Nacional do Sérgio Chapelin, o Jornal Nacional do Cid Moreira, o Jornal Nacional que os brasileiros, ao chegar em casa, tomavam banho, jantavam e sentavam em frente da televisão para ver as informações que ocorreram num dia vigente e para saber o que poderia ocorrer e discutir no dia posterior. O Jornal Nacional que gozava de credibilidade. O Jornal Nacional que o que falava era tido como verdade absoluta. Época em que o Jornal Nacional tinha o monopólio da informação e, às vezes, abusava do direito de errar, de mentir, de atacar um lado para defender outro, de uma forma cretina, mas enganava, porque a gente não tinha os adventos das redes sociais para fazer contraponto. Hoje, o Jornal Nacional, sob o comando do William Bonner, que está na condição de apresentador e redator-chefe, não passa de um programa de fofocas. Um programa onde dissemina o ódio, a fake news, a manipulação cega, surda, contaminada pela ideologia. Seu William Bonner. O senhor, com essa sua voz de sanfoneiro de zona, cabelinho de gogoboy, que vive verdadeiramente numa bolha, é preciso sair dela e ver que o senhor já não é mais uma sumidade. E que muito, mas muito em breve, o senhor, o programa o qual o senhor apresenta e a corporação do qual o senhor faz parte, a Rede Globo, em breve, vai estar no local apropriado e merecido, a lata de lixo da história.